No começo de 2017, agora, as peças do fim começam a se formar. Rússia, ONU, Israel, Estados Unidos e Papa. Entenda. Vou ler aqui do lado, está transcrito em nosso portal, equiorgânica.com. E só ao ler, por conta do tempo, você já vai entender. Basta que preste atenção. O novo secretário-geral da ONU, o português Guterres, é ligado ao Grupo da Luz. E eu falei sobre isso no vídeo ONU Religiosa, você que não assistiu, assista. Seu mentor, padre Vitor Milícias, pertenceu a uma espécie de sociedade discreta, com trabalhos sociais extraordinários. É uma sociedade discreta do alto poder, da cúpula católica, com trabalhos sociais extraordinários, mas acima de tudo com capacidade de negociação inagualável, podendo perfeitamente aplicar a síntese na religião, que é o que o mundo está precisando e está na hora, amadurecido para isso, e na política mundial. A partir de 1º de janeiro de 2017, teremos pela próxima década, talvez a década do fim, um presidente ou um secretário-geral da ONU preparado para as novas ordens mundiais, política e religiosa. A mídia não fala, mas o Papa Francisco tem agora um grande aliado para a ONU religiosa. Pense que na próxima década o Papa Francisco e o próximo Papa contarão com a ajuda de Guterres, do Grupo da Luz, para a eclosão da ONU religiosa, religião da paz e segurança mundial. Veja meu vídeo Mordaça Mundial, para entender no que implicará a paz e a segurança mundial. Vide meu vídeo também 666 e o Anel de Salomão. Paz e segurança, que vos parece? Se não é paz religiosa e segurança política. Eu volto já. Voltando, que vos parece? Olha só, paz e segurança. Paz diz respeito a poder, a besta, a fera, ou representa poder, ao chifre que representa poder religioso, gente. E segurança representa o quê? Se não é nova ordem política. Rússia. Putin sente que agora é o momento de avançar. Esgotando-se todas as possibilidades de paz, a guerra será inevitável. Por isso que eles sentaram para conversar sábado, domingo, segunda, hoje, e esgotando todas as possibilidades, a guerra é inevitável. Alguns estão dizendo que ele está usando das mesmas artimanhas de Stalin, fingindo uma guerra para forçar que o Trump ganhe, ou para deixar Assad no poder, ou para as duas coisas. O fato, meus irmãos, é que quem está vendo dessa forma está vendo de uma forma míope, porque a análise é muito mais profunda. E vou explicar o porquê agora. Olha, escuta aqui. Existem vídeos da ONU dizendo, escuta isso,
que para a declaração oficial, vocês sabiam? De uma terceira guerra, o regulamento diz que ao menos 5 países devem concordar. E se é assim, tem vídeos da ONU, procurem. Eu não mostro aqui porque tem direitos autorais. Então já estamos na Terceira Guerra Mundial e é por isso que eu fiz o vídeo com esse título, pois a ONU já tem mais de 5 países envolvidos numa guerra, a guerra da Síria. 5 países oficialmente na reunião da cúpula da ONU já falaram que estão em guerra. E se esses 5 falaram que estão, então já caracteriza uma guerra mundial. Putin e seu alto escalão já disseram que caso Trump não ganhar, a guerra é ainda mais certa. ISIS, Síria e Turquia são as grandes causas da guerra. Na verdade, um pretexto que já vem de tempo. Erdogan, da Turquia, quer voltar ao califado pensando no Mahdi, que os muçulmanos tanto aguardam e sentem que está próximo. Estão amadurecidos para isso, com a volta do califado. A Síria também pensa nisso. A Rússia pensa que é o momento deles dominarem. As 13 famílias mais ricas da Terra pensam que é o momento dos Estados Unidos caírem e avançar o bloco que está por se formar, que é dos islâmicos, russos e chineses. Então a Terceira Guerra Mundial é muito mais do que se pensa, que falava-se, Crislã, os cristãos contra os muçulmanos, a derrota do ISIS, do Estado Islâmico, é muito mais profunda do que se pensa. Desde 2011, a Síria está sendo bombardeada. Aquela terra de Damasco, se você não sabia, Síria é a terra de Damasco, a qual Saulo ia perseguir os cristãos, mas encontrou Yahshua no caminho. Inclusive Ezequiel e Jeremias falam que Damasco seria assolada. Tem sido atacada e disputada, isso sem falar das provocações da verdadeira Guerra Fria envolvendo o Irã e a Turquia. Porque assim, a Guerra Fria que eu coloco aqui é evidentemente Estados Unidos e Rússia, uma disputa de alianças com o Irã e Turquia. Por conta dos árabes e por conta da visão de califado anti-americana, a Turquia, que parece ser pró-americanos, não são. Mesma questão já evidenciada da antiga Pérsia. Vocês sabem que o Irã é pró-Rússia, é anti-americano, é anti-americana. A Guerra Fria começou em 1945, depois do final da Segunda Guerra Mundial, e foi até 1989. Mas aquela Guerra Fria era uma guerra fria de verdade, porque nós tínhamos um capitalismo e um socialismo disputando espaços, e de uma guerra que não existia, nunca existiu, mas que era um prenúncio, um presságio do que está acontecendo agora, muito tempo depois. Agora sim, agora de fato posso dizer para vocês com segurança que nós estamos numa verdadeira Guerra Fria. Os Estados Unidos e a Rússia estão por um triz. A Coreia do Norte, vocês sabem, está preparada há muito tempo. A China, na reunião dos BRICS, já se reuniu com a Rússia sobre a questão da guerra na Síria e só espera a Rússia iniciar para ir atrás, porque interessa a ela que os Estados Unidos tenham prejuízo e deixem de ser a maior potência mundial para dominar daquela forma que sempre fez, autoritária, imperialista, ideologicamente, na mídia mundial, satanizando a Rússia e a China, colocando a culpa dos males do mundo na Rússia e na China. O bloco russo-chinês está para se formar depois do caos e estabelecer uma nova ordem. Com o financiamento dos judeus, o bloco inicia para, no fim, eu quero enfatizar essa última frase, quero que você preste muito atenção nessa informação. Com o financiamento dos judeus, porque quem fez a China ser o que ela é, e a Rússia, com essa voz mundial, essa potência mundial depois de ser União Soviética, quem fez isso, meus irmãos, foram exatamente os judeus. São os poderosos judeus ricos que bancam tudo isso, e os árabes também. Esses todos que vêm de 100, são os semitas que sempre estão nessa guerra, que eu sempre disse para vocês, assista meu vídeo, Revelação, que vai acontecer com o mundo, e que eu falo que tudo vem de algum lugar, e nessa raiz genealógica tudo vem de árabes e judeus. Vem de 100, a grande briga. Então a gente tem aqui
um financiamento hoje dos judeus e árabes, os semitas, para esse bloco que está para se iniciar, russo, chinês e árabes, e depois, no final, acaba se voltando contra eles mesmos. Porque, para entender isso, você que não assistiu, assista vídeo Terceira e Quarta Guerras Mundiais. É um vídeo que eu fiz que eu explico tudo sobre Gog, Magog, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Ponto a ponto. Como será a descida de Moscou, o Reino do Norte, cercando Jerusalém, quando, como, de que jeito. E depois eu explico que o Senhor interferirá, porque envolveu o seu povo foi atacado e vai destruir os russos. Primeiro o Senhor vai usar os russos, vai permitir que os russos venham para afligir Israel. Então você precisa entender isso. Quem está falando isso são os profetas. E a linguagem é muito clara, explicada versículo a versículo, palavra a palavra, radical a radical. Você precisa assistir. Está no nosso canal 4. Chama-se Terceira e Quarta Guerras Mundiais. Também tem um vídeo excelente, já falei para vocês. Quem mata mais? O Estado Islâmico ou os cristãos americanos? Assista esse vídeo. Quem mata mais? O Estado Islâmico ou os cristãos americanos? Estados Unidos, ao contrário do que pode parecer, eu sou pró-Rússia, eu sou pró-Trump. Pois eu quero que o meu Redentor venha logo implementar seu reino. Qual salvo não quer? Veja meu vídeo para entender o porquê. Esse vídeo que eu acabei de falar. Se Hillary ou Trump, a agenda é derrubar os Estados Unidos como potência mundial, diminuir a população da Terra. Vide a estreia do filme Inferno, bem no dia 13, que é o carimbo, é a assinatura deles. Vê lá o filme Inferno. Dan Brown deixa claro na sua trilogia. O mundo aumentou o número da sua população 3 vezes nos últimos 80 anos. É necessário diminuir, iniciar o caos. É outro objetivo deles. O mundo já está como palha seca esperando o fogo. Veja meu vídeo, o Brasil será dividido. Tá aí, ó, o Sul é meu país, a Constituição não deixa, mas a guerra vai permitir. Está aí a Rússia e a China fazendo as suas bases de ciência e tecnologia e militares. A Palestina, de Brasília para cima. De Brasília para cima, Norte e Nordeste recebendo bases da Rússia e da China. E o Sul sendo dominado aqui na República de Curitiba pelos Estados Unidos. Qual lado você quer, o azul ou o vermelho? E essa palha está seca, só esperando a combustão, só esperando o fogo. E depois vem a implementação da ordem, da paz e segurança, iniciando uma pré e uma grande tribulação de 7 anos, que vocês já sabem. Israel. Morreu o Simão Peres, aquele que pediu a criação de uma ONU religiosa. Mas está aí o seu seguidor, Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, Trump, Francisco, Putin e Guterres são as peças perfeitas para a eclosão de um novo poder mundial. O problema é que o Trump pode não ganhar. Como a mídia está endoidecida nos Estados Unidos, ABC, CBS, BBC, CNN, The New York Times, está todo mundo contra o Trump. Só que se Hillary ganhar, a Obama de saia seria o grande problema, porque não encaixa as peças. Benjamin combina com Trump, combina com Francisco, combina com Putin, combina com Guterres. Veja lá os vazamentos de e-mails da Hillary do Wikileaks. O quanto que os democratas estavam debochando dos católicos. Na visão dos democratas, o que são os cristãos? O que são os religiosos cristãos? Então Hillary seria o grande problema, por isso a criação. Por isso a guerra, melhor dizendo. Por outro lado, a criação do Estado da Palestina pode ser efetuada exatamente num pós-guerra, como parte da nova ordem da segurança. Além da construção do Templo de Salomão, ecumênico da paz. E eu é que me pergunto se os 72 demônios, os 70 filhos de Baal, se você não sabe, saiba agora,
Baal tinha 70 filhos. Parece que a alusão aos filhos de Deus de Gênesis 6 que deram origem aos Nefilins. Assista meu vídeo 666 Anel de Salomão. Assista meu vídeo Fator RH negativo, aliens. Tudo isso eu explico sobre eles. 72 filhos de Deus com livre-arbítrio, que Salomão adorava-os e tinha poder sobre eles através do seu selo, do seu anel. E esses 72 demônios fizeram com que o templo de Salomão fosse construído sem nenhum barulho, sem nenhum ruído. Eu me pergunto, e esse último templo, o terceiro do ecumenismo da falsa paz, será que os demônios vão ajudar a construir também? Onde está o anel de Salomão? Não sei se está no dedo do Francisco, só sei que o Francisco avançou muito na visão progressista e da síntese católica. Falta ainda em poucos meses que ele tem como Papa iniciar os trabalhos para a fusão das religiões, criando uma ONU religiosa, ou algo ainda mais progressivo que isso, mas é por volta disso, como pede a teosofia, como pede o movimento Bahá'í, como pedem todos eles, ONU religiosa. Está na hora. A inclusão, o cumprimento, o advento. Apocalipse 17, que eles têm uma mesma mente, um mesmo parecer. Enquanto nós clamamos aqui uma igreja, uma eclésia, uma edá, um carralo, um só povo, Efésios 4, plenitude da sabedoria, plenitude da fé, nós precisamos ser um, porque quando o edá é errado, quando a igreja é unida, o Senhor interfere. Enquanto nós demoramos nos unir, eles estão se unindo. Por isso, a importância de você se unir e estar com a gente para esses momentos finais. Não espere a dor da grande tribulação para se unir. Em 2017, estaremos muito perto de iniciar essas etapas, pois as peças da chave estão se aproximando. E o segredo será descoberto. Hoje, chamado de louco, olha, a audiência está bem alta e quando eu for falar isso vai cair uns 10, 20%, quer ver? Chamado de louco ou de mais um herege por dizer faltam 17 anos para o fim. Mas a cada ano, a cada mês, a cada dia fará mais sentido, e as pessoas lembrarão dessas palavras. O que eu quero dizer a vocês? Assistir, julgar com inteligência. Por que eu disse 13 a 17 anos? 2029 a 2033. E se não for agora, só daqui 220 anos. O que você prefere, agora ou depois? Tem que ser agora. Está para ser agora. Tudo nos mostra que é agora. Elas, hoje, as pessoas, vão lembrar dessas palavras, porque farão sentido. As pessoas hoje estão amando mais o mundo, amando mais as coisas. Mas em breve voltarão a amar as pessoas, as sinceras, as salvas, os verdadeiros templos e moradas do Criador, como já faziam os essênios que eu falei no começo do estudo de hoje. Os sujos, esses não, esses morrerão agarrados nas coisas, como a mulher de Ló. A terra sendo destruída e ela preocupada com as coisas e não com as pessoas. Espalhe ao mundo a frase abaixo. Tanta coisa aqui. Aí, essa frase eu coloquei na capa do Facebook do Trabalho EC. Eu gostaria que você lesse, entendesse e compartilhasse. No passado as pessoas amavam pessoas e coisas. Hoje as coisas valem mais que pessoas. Mas daqui para frente serão tantas catástrofes, tantas tragédias, que os sinceros voltarão a amar as pessoas. Os sinceros, pois as coisas não terão valor algum. Tudo isso fará sentido a cada ano, a cada dia daqui por diante. Lembre-se dessas palavras.
inscreva no nosso canal, acompanhe. Todo dia tem programa O Evangelho. Faça os cursos autodidáticos gratuitos, como tudo no Evangelho deve ser, dessistematizando, desteologizando, desmistificando no portal ecorgânica.com. Tem uma equipe lá para te ajudar. Agora eu vou lá para o chat responder ao menos 2 questões hoje. No começo de 2017, agora, as peças do fim começam a se formar. Rússia, ONU, Israel, Estados Unidos e Papa. Entenda. Vou ler aqui do lado, está transcrito em nosso portal ecorgânica.com. E só ao ler, por conta do tempo, você já vai entender. Basta que preste atenção. O novo secretário-geral da ONU, o português Guterres, é ligado ao Grupo da Luz. E eu falei sobre isso no vídeo ONU Religiosa, você que não assistiu, assista. Seu mentor, padre Vitor Melícias, pertenceu a uma espécie de sociedade discreta, com trabalhos sociais extraordinários. É uma sociedade discreta do alto poder, da cúpula católica, com trabalhos sociais extraordinários, mas acima de tudo com capacidade de negociação inagualável, podendo perfeitamente aplicar a síntese na religião, que é o que o mundo está precisando, está na hora, amadurecido para isso, e na política mundial. A partir de 1º de janeiro de 2017, teremos pela próxima década, talvez a década do fim, um presidente ou um secretário-geral da ONU preparado para as novas ordens mundiais, política e religiosa. A mídia não fala, mas o Papa Francisco tem agora um grande aliado para a ONU religiosa. Pense que na próxima década, o Papa Francisco e o próximo Papa contarão com a ajuda de Guterres, do Grupo da Luz, para a eclosão da ONU religiosa, religião da paz e segurança mundial. Veja meu vídeo Mordaça Mundial, para entender no que implicará a paz e a segurança mundial. Vide meu vídeo também 666 e o Anel de Salomão. Paz e segurança, que vos parece? Se não é paz religiosa e segurança política. Eu volto já. Crislã, os cristãos contra os muçulmanos, a derrota do ISIS, do Estado Islâmico, é muito mais profunda do que se pensa. Desde 2011, a Síria está sendo bombardeada. Aquela terra de Damasco, se você não sabia, Síria é a terra de Damasco, a qual Saulo ia perseguir os cristãos, mas encontrou Yahshua no caminho. Inclusive Ezequiel e Jeremias falam que Damasco seria assolada. Tem sido atacada e disputada, isso sem falar das provocações da verdadeira Guerra Fria envolvendo o Irã e a Turquia. Porque assim, a Guerra Fria que eu coloco aqui é evidentemente Estados Unidos e Rússia, uma disputa de alianças com o Irã e Turquia. Por conta dos árabes e por conta da visão de califado anti-americana, a Turquia, que parece ser pró-americanos, não são. Mesma questão já evidenciada da antiga Pérsia. Vocês sabem que o Irã é pró-Rússia, é anti-americano, é anti-americana. A Guerra Fria começou em 1945, depois do final da Segunda Guerra Mundial, e foi até 1989.
Mas aquela Guerra Fria era uma guerra fria de verdade, porque nós tínhamos um capitalismo e um socialismo disputando espaços, e de uma guerra que não existia, nunca existiu, mas que era um prenúncio, um presságio do que está acontecendo agora, muito tempo depois. Agora sim, agora de fato posso dizer para vocês com segurança que nós estamos numa verdadeira Guerra Fria. Os Estados Unidos e a Rússia estão por um triz. A Coreia do Norte, vocês sabem, está preparada há muito tempo. A China, na reunião dos BRICS, já se reuniu com a Rússia sobre a questão da guerra na Síria e só espera a Rússia iniciar para ir atrás, porque interessa a ela que os Estados Unidos tenham prejuízo e deixem de ser a maior potência mundial para dominar daquela forma que sempre fez, autoritária, imperialista, ideologicamente, na mídia mundial, satanizando a Rússia e a China, colocando a culpa dos males do mundo na Rússia e na China. O bloco russo-chinês está para se formar depois do caos e estabelecer uma nova ordem. Com o financiamento dos judeus, o bloco inicia para, no fim, eu quero enfatizar essa última frase, quero que você preste muito atenção nessa informação. Com o financiamento dos judeus, porque quem fez a China ser o que ela é, e a Rússia, com essa voz mundial, essa potência mundial depois de ser União Soviética, quem fez isso, meus irmãos, foram exatamente os judeus. São os poderosos judeus ricos que bancam tudo isso, e os árabes também. Esses todos que vêm de 100 são os semitas que sempre estão nessa guerra, que eu sempre disse para vocês, assista meu vídeo, revelação que vai acontecer com o mundo, e que eu falo que tudo vem de algum lugar, e nessa raiz genealógica tudo vem de árabes e judeus. Vem de 100, a grande briga. Voltando, que vos parece? Olha só, paz e segurança. Paz diz respeito a poder, a besta, a fera, ou representa poder, ao chifre que representa poder, religioso, gente. E segurança representa o quê? Se não é nova ordem política. Rússia. Putin sente que agora é o momento de avançar. Esgotando-se todas as possibilidades de paz, a guerra será inevitável. Por isso que eles sentaram para conversar sábado, domingo, segunda, hoje, e esgotando todas as possibilidades, a guerra é inevitável. Alguns estão dizendo que ele está usando das mesmas artimanhas de Stalin, fingindo uma guerra para forçar que o Trump ganhe, ou para deixar Assad no poder, ou para as duas coisas. O fato, meus irmãos, é que quem está vendo dessa forma está vendo de uma forma míope, porque a análise é muito mais profunda. E vou explicar o porquê agora. Olha, escuta aqui. Existem vídeos da ONU dizendo, escuta isso, que para a declaração oficial, vocês sabiam? De uma terceira guerra, o regulamento diz que ao menos 5 países devem concordar. E se é assim, tem vídeos da ONU, procurem. Eu não mostro aqui porque tem direitos autorais. Então já estamos na Terceira Guerra Mundial, e é por isso que eu fiz o vídeo com esse título, pois a ONU já tem mais de 5 países envolvidos numa guerra, a guerra da Síria. 5 países oficialmente na reunião da cúpula da ONU já falaram que estão em guerra. E se esses 5 falaram que estão, então já configura, caracteriza uma guerra mundial. Putin e seu alto escalão já disseram que caso Trump não ganhar, a guerra é ainda mais certa. ISIS, Síria e Turquia são as grandes causas da guerra. Na verdade, um pretexto que já vem de tempo. Erdogan, da Turquia, quer voltar ao califado pensando no Mahdi, que os muçulmanos tanto aguardam e sentem que está próximo.
estão amadurecidos para isso, com a volta do califado. A Síria também pensa nisso. A Rússia pensa que é o momento deles dominarem. As 13 famílias mais ricas da Terra pensam que é o momento dos Estados Unidos caírem e avançar o bloco que está por se formar, que é dos islâmicos, russos e chineses. Então a Terceira Guerra Mundial é muito mais do que se pensa, que falava. Então a gente tem aqui um financiamento hoje dos judeus e árabes, os semitas, para esse bloco que está para se iniciar, russo, chinês e árabes. E depois, no final, acaba se voltando contra eles mesmos. Porque, para entender isso, você que não assistiu, assista vídeo Terceira e Quarta Guerras Mundiais. É um vídeo que eu fiz que eu explico tudo sobre Gog, Magog, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Ponto a ponto. Como será a descida de Moscou, o Reino do Norte, cercando Jerusalém, quando, como, de que jeito. E depois eu explico que o Senhor interferirá, porque envolveu o seu povo foi atacado e vai destruir os russos. Primeiro o Senhor vai usar os russos, vai permitir que os russos venham para afligir Israel. Então você precisa entender isso. Quem está falando isso são os profetas. E a linguagem é muito clara, explicada versículo a versículo, palavra a palavra, radical a radical. Você precisa assistir. Está no nosso canal 4. Chama-se Terceira e Quarta Guerras Mundiais. Também tem um vídeo excelente, já falei para vocês. Quem mata mais? O Estado Islâmico ou os cristãos americanos? Assista esse vídeo. Quem mata mais? O Estado Islâmico ou os cristãos americanos? Estados Unidos, ao contrário do que pode parecer, eu sou pró-Rússia, eu sou pró-Trump. Pois eu quero que o meu Redentor venha logo implementar seu reino. Qual salvo não quer? Veja meu vídeo para entender o porquê. Esse vídeo que eu acabei de falar. Se Hillary ou Trump, a agenda é derrubar os Estados Unidos como potência mundial, diminuir a população da Terra. Vide a estreia do filme Inferno, bem no dia 13, que é o carimbo, é a assinatura deles. Vê lá o filme Inferno. Dan Brown deixa claro na sua trilogia. O mundo aumentou o número da sua população 3 vezes nos últimos 80 anos. É necessário diminuir, iniciar o caos. É outro objetivo deles. O mundo já está como palha seca, esperando o fogo. Veja meu vídeo, o Brasil será dividido. Tá aí, ó, o Sul é meu país, a Constituição não deixa, mas a guerra vai permitir. Está aí a Rússia e a China fazendo as suas bases de ciência e tecnologia e militares. A Palestina, de Brasília para cima. De Brasília para cima, Norte e Nordeste recebendo bases da Rússia e da China. E o Sul sendo dominado aqui na República de Curitiba pelos Estados Unidos. Qual lado você quer, o azul ou o vermelho? E essa palha está seca, só esperando a combustão, só esperando o fogo. E depois vem a implementação da ordem, da paz e segurança, iniciando uma pré e uma grande tribulação de 7 anos, que vocês já sabem. Israel. Morreu o Simão Peres, aquele que pediu a criação de uma ONU religiosa. Mas está aí o seu seguidor, Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, Trump, Francisco, Putin e Guterres são as peças perfeitas para a eclosão de um novo poder mundial. O problema é que o Trump pode não ganhar. Como a mídia está endoidecida nos Estados Unidos, ABC, CBS, BBC, CNN, The New York Times, está todo mundo contra o Trump. Só que se Hillary ganhar, a Obama de saia seria o grande problema, porque não encaixa as peças. Benjamin combina com Trump, combina com Francisco, combina com Putin, combina com Guterres. Veja lá os vazamentos de e-mails da Hillary do Wikileaks. O quanto que os democratas estavam debochando dos católicos. Na visão dos democratas, o que são os cristãos?
o que são os religiosos cristãos. Então Hillary seria o grande problema, por isso a criação. Por isso a guerra, melhor dizendo. Por outro lado, a criação do Estado da Palestina pode ser efetuada exatamente num pós-guerra, como parte da nova ordem da segurança, além da construção do Templo de Salomão, ecumênico da paz. E eu é que me pergunto se os 72 demônios, os 70 filhos de Baal, se você não sabe, saiba agora, Baal tinha 70 filhos. Parece que a alusão aos filhos de Deus de Gênesis 6 que deram origem aos Nefilins. Assista meu vídeo 666 Anel de Salomão. Assista meu vídeo Fator RH negativo, Aliens. Tudo isso eu explico sobre eles. 72 filhos de Deus com livre-arbítrio, que Salomão adorava-os e tinha poder sobre eles através do seu selo, do seu anel. E esses 72 demônios fizeram com que o templo de Salomão fosse construído sem nenhum barulho, sem nenhum ruído. Eu me pergunto, e esse último templo, o terceiro do ecumenismo da falsa paz, será que os demônios vão ajudar a construir também? Onde está o anel de Salomão? Não sei se está no dedo do Francisco, só sei que o Francisco avançou muito na visão progressista e da síntese católica. Falta ainda em poucos meses que ele tem como Papa iniciar os trabalhos para a fusão das religiões, criando uma ONU religiosa, ou algo ainda mais progressivo que isso, mas é por volta disso, como pede a teosofia, como pede o movimento Bahá'í, como pedem todos eles, ONU religiosa. Está na hora. A inclusão, o cumprimento, o advento. Apocalipse 17:17, que eles têm uma mesma mente, um mesmo parecer. Enquanto nós clamamos aqui uma igreja, uma eclésia, uma edá, um carralo, um só povo, Efésios 4, plenitude da sabedoria, plenitude da fé,